Olá, que a paz seja convosco. 27 de janeiro de 2022. Hoje a nossa leitura é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo morrer e sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E, ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. O tema de hoje é: assuntos perniciosos entristecem o coração. A história dos 2 discípulos a caminho de Emaús é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Marcos fala sobre eles de forma abreviada em apenas 2 versículos. Marcos capítulo 16, versos 12 e 13. O contexto da história todos nós sabemos. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já havia se passado 3 dias desde sua morte. Então ele ressuscita e se encontra com aqueles 2 homens que estavam conversando enquanto caminhavam. Jesus então os questiona sobre o que estavam discutindo e percebe que eles estavam tristes e decepcionados.
Bom, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, sendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Jesus confirma isso no verso 49 do capítulo 24 de Lucas. Eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Viram ele ressuscitar mortos, dar vida a cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e maravilha. Viram ele pregar sermões maravilhosos, mas eles não conseguiam lembrar-se das promessas feitas pelo Senhor. Só enxergavam sob a ótica da vista e não da visão. Eles mesmos confessam que algumas mulheres disseram que o Messias não estava mais em seu sepulcro, como era a promessa, e mesmo assim eles discutiam e se entristeciam. Ao responder o questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, eles demonstravam que, além de não o conhecerem, também não se conheciam. Disseram que o chefe dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Ainda não tinham entendido que Jesus morreu espontaneamente pelos pecados deles e de toda a humanidade. Aqueles 2 homens depositaram suas expectativas e suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em alguma coisa que o Senhor Jesus não tinha prometido. Eles estavam decepcionados com um personagem criado sob a expectativa humana, a deles próprios, e com a morte física deste personagem, eles começaram a ouvir as vozes humanas sem subjugar seu coração à voz de Deus. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz deles, mas eles não estavam discernindo, não estavam entendendo. Eles estavam trocando ideias equivocadas, entristecendo seus corações. Só quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos. Eles lembraram dos momentos que presenciaram, onde Jesus ceava e partia o pão com eles. Por exemplo, Mateus capítulo 14, verso 19. É preciso lembrar das promessas, dos milagres, dos momentos em que seu coração se encheu de alegria, de paz, e racionalmente impedir que notícias, ideias equivocadas, palavras de enfraquecimento façam parte da nossa rotina. Paizinho, obrigada por sempre nos lembrar de tuas promessas. Promessas como a volta do Senhor Jesus, vida eterna ao que crê, que o Senhor nunca nos abandonará, que o Consolador estará sempre em nós, entre numerosas outras promessas. Que possamos cultivar um coração sadio, semeando nele a palavra de Deus.